para colhermos informações sobre a vida e o grandioso trabalho desenvolvido pelo padre Albino, saudoso religioso, que de forma altamente expressiva marcou a sua presença durante 55 anos em Catanduva, muito trabalhando em prol de nossa cidade e da região. Nós nos encontramos neste momento na Vila Mota, ou seja, na rua Pindorama, número 445, na residência do senhor José Redígolo, popularmente conhecido por Zé do Burro, que conta atualmente com 70 anos de idade. Inicialmente, antes de nós perguntarmos ao senhor José, alguns fatos ligados à vida do Padre Albino, a gente gostaria de saber alguma coisa que se refere particularmente à sua vida. Então, inicialmente, o senhor José, conte para a gente qual a origem do seu apelido Zé do Burro. A minha origem de Zé do Burro, porque eu trabalhei 15 anos com carroça, sempre gostei de trabalhar com burro e gostava desse serviço, trabalhar com carroça, com burro, então me puseram o apelido Zé do Burro por causa disso. Tá? Muito bem, senhor José. O senhor que trabalhou muitos anos como carroceiro, o senhor se lembra de algum animal, de algum burro que o senhor ainda sente saudade, né? Porque o senhor deve ter trabalhado com muitos animais, com muito burro. O senhor se lembra de algum ou de alguns que o senhor tinha um carinho todo especial por eles ou não? Eu lembro de um que eu trabalhava na roça e o apelido dele era Fulgor. E eu adorava trabalhar com aquele burro na fazenda. E depois aqui na cidade eu trabalhava com burro também, com burro baíno. E eu gostava, um burro bom, tudo isso. E esses animais, eles eram obedientes? Era obediente, vixe. Mas burro era eu, porque eu trabalhava com ele. Em absoluto, senhor José. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O senhor realizou um trabalho muito importante, porque o senhor sabe que o que dignifica a pessoa é a sua maneira honesta, a sua maneira correta de desempenhar um tipo de função. E o senhor trabalhou como carroceiro. Esteja certo, senhor José, tá certo. que o senhor prestou bons serviços aqui em Catanduva e nas localidades onde o senhor trabalhou. Ô, senhor José, agora eu gostaria de dizer, se o senhor trabalhou durante muitos anos como carroceiro, conte pra gente, quanto tempo mais ou menos? 15 anos como carroceiro. Trabalhei, posso falar, trabalhei em depósito, claro, trabalhei, para começar, trabalhei numa oficina Santa Clara, fazia entrega na estação, porca, roela, parafuso, armação de bico de pato, tudo isso daí, entregava, ia para toda essa cidade aqui para baixo, para o lado de Rio Preto, de fazer essas entregas. E depois eu trabalhei muito tempo também na casa na Madecasa, trabalhei muito tempo lá com negócio de madeira, trabalhei no Pardo, trabalhei na casa do construtor, também trabalhei muito tempo lá. Depois eu comecei a trabalhar na rua, virar vendedor de muro de placa. Eu vendi muitos muros de placa na cidade. E então a turma falava, vai lá na casa do Zé do Burro, que ele tem tudo certo e ele faz tudo isso daí para você. Então eu fazia aquilo, tudo certinho, e a cidade que diz de muro de placa, 50% foi eu que vendi. Muito bem, senhor José. O senhor, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor algumas vezes, né? Anteriormente ao dia de hoje. E o senhor é uma pessoa muito simpática, muito expansiva, muito brincalhão. E o senhor até me contou uma piada. Como é que as mulheres falavam assim, quando o senhor chegava, ou o senhor perguntava para ela? Conte pra gente, senhor José. O senhor brincava, o senhor era muito brincalhão. Eu gostava de brincar, né? Eu gostava de brincar. Um dia eu cheguei aí na Rua Maranhão, tinha umas mulheres lá paradas, e então eu cheguei e falei, que diferença tem nós dois, né? Nós então, dois, o senhor e o burro. Eu e o burro, né? E aí elas começaram, ficaram sem graça, e aí então eu punha a mão na orelha, né? Assim elas falaram, então a diferença é a orelha. A diferença é a orelha. Muito bem, senhor José. Então agora, conte pra gente em que local, dia, mês e ano, o senhor nasceu. Eu nasci em Arirânia, São João de Arirânia.
E nasci no dia 28 de março, dia 12 de março de 1928, São João de Arirânia. Muito bem. É na zona rural? É zona rural, numa fazenda de um turco. Essa fazenda, mais ou menos, o senhor se lembra ainda onde ela se localizava, mais ou menos? Sei, fica perto de São João de Arirânia, pertinho de São João de Arirânia. Sim, mas uma vez o senhor me contou que ela ficava próxima a uma arraia, né? Tinha uma arraia e uma corrida de animal. Ah, muito bem, exatamente. Eu estou lembrado que o senhor me contou que, né, que ali nesse local se realizavam corridas de animais, então era uma fazenda ali na localidade, né, próxima a Catanduva. Próxima a Arirânia. Na cidade de Arirânia, que fica próxima a Catanduva. Muito bem. Então, São José, o senhor que nasceu na zona rural e foi criado também na zona rural, né? Sempre esteve em contato assim, né? Com... Um minutinho só, senhor José, deixa eu concluir o pensamento, depois o senhor vai me responder. Sempre teve em contato assim, né? Com aves, né? Galinha, pato, marreco, peru, né? Com boi, vaca e também com animais de pequeno porte, né? Porco, cabrito, né? E quando o senhor veio para a cidade, né? E então o senhor trouxe toda aquela vivência, né? Lá do campo. O senhor, pelo que eu notei, o senhor é uma pessoa ligada muito ainda à zona rural, numa época em que havia muita fartura nas propriedades rurais, né? Então o senhor veio para a cidade. E aqui o senhor trabalhou também com animal. O senhor não se desligou, né? Ainda hoje o senhor tem saudade do campo? Tenho saudade do campo. Foi criado lá, vim com 45 anos para a cidade e não esqueço da roça, não. Sabe, como minhas filhas casaram e eu precisei vir para a cidade e vim aqui, comprei esse rancho que eu moro hoje e estou aqui vivendo minha vida, já me aposentado e estou vivendo a vida. Graças a Deus, o senhor está vivendo com muita dignidade. Tem uma casinha, carinhosamente falando, uma casa muito grande, tem um quintal de beleza, tem horta lá no quintal, o quintal é enorme, né? Tem uma outra casa lá no fundo do quintal, e graças a Deus o senhor José, com o seu trabalho honesto, né? De carroceiro, faz também uns negocinhos, é louco para fazer uma corretagemzinha, né? E um homem de trabalho, apesar de estar aposentado. O senhor José, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O senhor, quando morou na zona rural, o senhor chegou a pegar no cabo do Guatambu? Ou o senhor apenas pegava no cabo para brincar? Ou o senhor pegou mesmo no cabo do Guatambu, que eu quero dizer, né? E tinha nesse cabo algum instrumento agrícola, uma enxada, um enxadão, alguma coisa ou não? Tinha. Viu? Olha, eu quando morava na roça, olha, o meu serviço nós tirava duelo na enxada. Enxada nós trabalhávamos uma hora dessa, tipo 9 horas da manhã, eu já tinha bebido um garrafão d'água. Falei, na enxada, no enxadão, no machado, falei, isso eu fiz tudo na minha vida. Que beleza. E trabalhei a valer, falei, ainda nós tirava duelo na enxada, veio quantos pés de café, um tirava mais do que o outro. Que beleza, senhor José. Isso que é um orgulho para uma pessoa que trabalhou, né? E diz no Evangelho está dito, né, senhor José? Ganharás o pão com o suor do seu rosto. E o senhor ganhou o pão. O senhor trabalhou bastante, ainda continua trabalhando. Sei que o senhor é um homem preocupado, ainda continua porque o senhor tem família, né? Tem sua esposa, tem filhos, tem netos. Depois nós vamos falar deles. E o senhor ainda continua preocupado em querer deixar alguma coisa para a sua família. Agora então, senhor José, eu gostaria que o senhor nos dissesse alguma coisa assim a respeito, né? De sua família propriamente dita. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o nome da sua esposa, né? O nome dos seus filhos e também quantos netos o senhor possui. Eu tenho 13 netos. Beleza, 13 netos. 13 netos. E tenho 5 filhas e 5 genros. Tudo eles. Todas casadas? Todos casados, adoro eles tudo. Nossa, para mim é tudo meus filhos. Adoro eles. Minhas filhas, tem uma mais velha, chama Maria Aparecida. Outra chama Maria de Lourdes, a outra chama Sônia Regina Redígulo, a outra chama Valdeci Redígulo e a outra chama Irene Redígulo.
Muito bem, o senhor esqueceu de falar o nome da sua companheira, ela está ali do lado olhando. Isso, e a dona Antônia Marinelli, que é a minha esposa. Muito bem, aliás. Sim, 48 anos que nem emendamos trato. Que beleza, muito simpática, muito atenciosa. E eu sei que o senhor e a sua querida esposa, a dona Antônia, são pessoas tementes a Deus, são religiosos, né? E que religião o senhor possui, senhor? Eu sou católico, né? Vixe, olha, sou católico, nós vamos na missa todo sábado, nos domingos cedo nós vamos na igreja aqui da igreja São Bento, ali nós vamos todos os domingos, né? Pago o dízimo ali, tudo direitinho. E tenho meus genros, são tudo ligados à igreja, eles são vicentinos, eles todo domingo cedo, eles vão lá na Soto pedir esmola para dar para os pobrezinhos. Muito bem, ô seu José, o senhor é um vencedor, tem uma família assim tão bem constituída, 5 filhas casadas, bons maridos, né, elas possuem, o senhor tem netos, tem uma esposa muito dedicada, o senhor é um homem que recebeu muito de Deus, né? Graças a Deus, o senhor é um homem de trabalho, um senhor é muito bem sucedido na vida. Posso chamá-lo apenas de Zé do Burro? Não tem problema. Ô Zé do Burro, então diga pra gente aqui o nome dos seus pais. Meu pai chamava João Redinho e minha mãe Natalina Fulano. Muito bem. Quantos filhos eles possuíram? Nós éramos 6 irmãos. 6 irmãos. O senhor é o caçula? Não, eu sou um dos mais velhos. Um dos mais velhos? Sou o mais velho da turma, dos irmãos. Muito bem. O senhor José, então, depois que o senhor nasceu, como o senhor nos afirmou agora há pouco, em Ariranha, daquela propriedade lá que pertencia a um turco lá, que o senhor não se lembra o nome, né? Para mim que era Ábido Sadala, né? Os nomes deles. Muito bem, o Ábido Sadala, né? A fazenda inclusive era conhecida como Fazenda do Turco. Fazenda do Turco. Muito bem. Depois que o senhor até hoje, Fazenda do Turco. Depois que o senhor deixou aquela propriedade rural, o senhor passou a morar em que local? Aí nós viemos morar aí no Laranjal, que é do Gasparim Trace. Aí nós ficamos uns tempos aí, depois nós saímos dali, aí viemos morar aqui no Córrego dos Tenentes, na fazenda do Miguel Prieto. Muito bem. Deixa eu apenas, antes do senhor falar da fazenda do Miguel Prieto, essa fazenda aí, chamada Fazenda Laranjal, era do senhor Gaspar Trace? Gasparim Trace. Muito bem. O senhor morou lá com toda a sua família e depois o senhor passou a morar na fazenda, se não me engano, Bela Vista, não é isso? Aí viemos na fazenda, no Miguel Preto, chamado Fazenda Bela Vista. Muito bem, olha, eu não esqueci, tá vendo? Eu estou com a memória ainda mais ou menos, viu, seu José? Então, o senhor passou a morar na Fazenda Bela Vista, de propriedade do seu Miguel Prieto. E lá, conforme o senhor me contou, o senhor passou um período muito agradável de sua infância. Então, seu José, eu gostaria então agora que o senhor me contasse assim, né? Um fato que o senhor narrou ali por volta do ano de 1939, que o senhor ainda era garoto, né? Então o senhor conte o que aconteceu nessa fazenda em 1939, quando o senhor ainda era garotinho, né? É que eu posso falar, aconteceu, nós estávamos jogando bola num campinho ali e nós escutamos um barulho, que nem um estouro na estrada. E nós jogando bola, de repente nós vimos um homem saindo de lá de dentro daquele buraco e gritando. E aí nós corrimos lá ver o que era o padre Albino que ia indo pedir esmola lá no Córrego Grande, e ele tinha caído naquele buraco, lá tínhamos... E lá então virou aquela coisa. E aí meu pai, um tal de Somadeu Boldarino, entraram lá, aí acudiram a turma, tudo direitinho. Aí vinha vindo um caminhão de jogo, aí eles pararam e ajudaram também a tirar o padre Albino daquele buraco que ele estava lá com aquela turma. Ele estava em 20 e poucas pessoas. E aí, então, como aconteceu tudo aquilo, aí ele pediu que meu pai se arrumasse 2 quilos de sal para ele, para lavar aquela turma, e uma bacia de água. Aí meu pai disse que não podia arrumar, por causa que naquele tempo não existia sal. E então não tinha aquela cota, que tinha só aquela cota que cada família tinha que receber 2 quilos de sal. Aí ele falou, pode arrumar o sal, e depois eu deixo o sal aí no Lorenzina, que é aí na Rua 7. Aí meu pai entregou o sal para lavar aquela turma, tudo, ele se machucou, ele se quebrou o óculos, se cortou a orelha.
Tudo isso, falei, nós vimos, eu era criança, e aí nós fomos lá, falei, tá. Nós molecada que jogava bola, nós corrimos lá também. O seu José, tudo bem, pelo que o senhor está contando aqui, pelo que eu entendi, então o senhor e uma porção de garotos. O senhor se recorda dessa garotada que estava ali? Conheço eles quase tudo, né? Não fala o nome deles. Ó, tinha um tal de Miguelzinho, que é filho dos Prieto, que era o filho do meu patrão lá. Tinha o Valdemar Prieto também, que era o filho do meu patrão, eles eram o Basílio Prieto, e tinha o Berto Laos, e que hoje ele é um médico, né? Um médico e tanto pra gente. E, o senhor se refere ao doutor Alberto Laos de Carvalho? Isso, ele naquele tempo ele estava junto com nós, era molecada, nós estávamos jogando bola. E aí nós corrimos tudo lá e aquela turma, ver como é que era aquilo, tudo sanguentado, tinha acho que uma ou duas pessoas tinham morrido no lugar. Que caiu o buraco. Ô Zé do Burro, me fala uma coisa. Vocês lá, que eram garotos, estavam jogando bola, vocês ouviram um barulho muito grande? Deu que nem um estouro que deu lá, e então nós nem ligamos por aquilo. Quando nós vimos uma pessoa sair na estrada, correndo, gritando, aí nós corrimos lá. Aí correu meu pai, aí correu o seu João Bordarini, Amadeu Bordarini, e aquela turma aí, então nós corrimos tudo lá. Muito bem, então houve aquele barulho, um barulho muito grande, vocês correram lá, os garotos chegaram na frente e o Padre Albino saiu do buraco? Saiu do E ele buraco. estava muito machucado? Estava machucado, o sangue dele corria pela batina dele, ele quebrou o óculos na coisa assim, se cortou a orelha, que aquilo pingava o sangue pela orelha dele. E aí meu pai arrumou aquele sala onde ele se levou a turma dele e ele pegava um rosário e ele benzia toda aquela turma que está ali com o rosário. E nisso chegou o caminhão de jogo e aí que foi que acudiram eles. Tiraram aquelas caixas vazias que caíram por cima da turma. E em consequência então desse desastre que o Padre Albino sofreu, né? Quando ele se dirigia para a zona rural para buscar doações, o senhor me contou que parece-me que faleceu um jovem, né? Acho que faleceu um, sim. Eu não me estou bem lembrado, mas eu sei que ele ficou jogado em cima de um colchão lá e estava como morto. Aí eu esse caminhão de jogo que levou ele para o hospital. Muito bem. Então apareceu lá um caminhão de jogo, ia jogar bola de moços, né, que iam jogar futebol ali no Córrego Grande, né? Isso. E então ajudou também. E eles depois não foram jogar ou não? Não foram jogar bola, não, porque aconteceu aquilo, eles voltaram para levar aqueles machucados, mas machucados levar para a cidade, né? O Padre Albino era muito estimado por ali, ou O Padre Albino lá era o dodói nosso, né? Vixe. Ali, quando ele chegava na fazenda ali, onde nós morava, nós molecada, nós corria tudo atrás dele, né? Ele com aquela botina preta, aquele chapeuzinho preto e pedindo esmola. O meu pai era um homem que ele pôs apelido no meu pai de João Ventania. João Ventania? Por causa que meu pai era ligeiro para pegar frango, uma leitoa, e ele saía com o Padre Albino na fazenda que nós morávamos, aí dos Pretos. Aí, quer dizer que quando o Padre Albino chegava por ali, eles já procuravam o João Ventania. O João Ventania. Falou, o São João está aí, falou, traz ele aí, ele tem que estar junto com nós para pegar frango. Ele vinha com a turminha deles também, aí pegavam, um dava 10 quilos de arroz, outro dava 5 quilos, outro dava feijão, outro dava milho, outro dava óleo, outro dava gordura, outro dava ovo, outro dava frango, outro dava uma leitoa, e assim ele pegava de todo mundo, aí tudo dava com amor e carinho para ele. Ninguém negava? Ninguém negava a esmola. Os que tinham mais, davam mais. Aí quando ele ia lá nos patrões, que eram os pretos, aí ele dava uma novilha, ou senão ele dava café, ou ele dava um porco para eles, uma leitoa, qualquer coisa ele dava lá. Ele não saía de lá todos os anos, ele vinha e ainda ele falava o patrão nosso. Por espera que daqui uns dias o Padre Albino está aí outra vez. Você já ficava então ele ficava preparado para isso, né? E daí ele saía aí na fazenda Bela Vista, que era aí no Miguel Preto, ele ia na fazenda do Laos, ia na fazenda dos Cordeiros, ia lá no Remoardão, Remoardico, na fazenda do Bento Pena, e ia na fazenda Federico, na fazenda Cinturão, e lá nos Abaneiros, São Francisco, ele andava tudo aí. No Corvo dos Tenentes. No Braido também? Lá nos Braido também, ele ia lá era o dodói deles lá. Muito bem. Zé do Burro, me diga uma coisa. Eu fico aqui, né, às vezes até acanhado, não sei se eu chamo o senhor de senhor José, mas eu vou chamar de Zé do Burro. Eu acho bacana esse apelido aí. Zé do Burro, me fala uma coisa.
O Padre Arlindo é muito querido quando ele chegava lá, a garotada estava sempre em volta dele, beijando a mão dele, ele tratava vocês assim com muita assim, simpatia, ou ele era muito sisudo, ele brincava com vocês, assim, quer dizer, estava alegre, dava um sorriso, ou não? Como que era, como que o Padre Arlindo procedia lá? Ele chegava lá nas casas, ele dava a mão para todo mundo, brincava com todo mundo, falou, olha, eu estou aqui, olha, pedir esmola para os meus doentes que estão lá, e eu preciso de uma ajuda, né? Já todo mundo ia atrás dele, já um ia lá, pega uma coisa, pega a outra, e ia dando para tudo, punhava no caminhão, e tudo é alegria. Viu? O senhor me contou uma vez que eu conversei com o senhor, que o Padre Albino ele era meio esperto, assim no sentido. Ele perguntava o nome do fazendeiro, o do sitiante para ele ir lá, como é que ele fazia? Ele pedia, ele chegava na primeira casa e ele falava, como chama fulano de tal? Aí o vizinho. Aí não falava, já disse que ele saía, daí ele saía gritando, ô fulano de tal, ô sou João, ô sou Pedro, quem fosse lá. E então a turma já levantava, se ficasse na cama, já levantava e já sabia que era ele. E aí então ia acudir ele, nossa, ele chegava, entrava dentro de casa e abraçava todo mundo, dava uma mão para as crianças, todo mundo que ou se estivesse deitado, porque ele chegava à tarde da noite, né? Que ele pedia muita esmola, então chegava assim. Alguma vez ele vinha de dia, lá no Corvo Grande ele ia muito pedir esmola lá, ele ia de dia, que quando aconteceu aquilo. Tá certo. Naturalmente ele saía de manhãzinha, mas como ele andava aqui para lá, e ele ia para um lado e ia para o outro, e passava o dia, né? E às vezes ele chegava de noite, né? Embaixo de sol, embaixo de chuva, não era isso? Ele gostava mais à noite, porque aí estavam os homens em casa, né? Então na noite ele achava que dava mais certo para ele. Assim como ele tinha os empregados que trabalhavam aqui, então ia de noite e dar a mão para ele. Essa turminha colega dele, que pedia esmola, já estava muito lá. Ele gostava de noite, porque o pessoal já retornava do serviço da lida, né? Da roça, né? Então ele pegava o pessoal ali em casa, ele podia então conversar com eles, né? E sempre trazia alguma coisinha, né? Para os pobres, né? Ô Zé do Burro, me fala uma coisa. O senhor conheceu aqui na Vila Mota, no Higienópolis, um tal de João Faz Tudo? Conheci, vixe, esse João Faz Tudo, ele que era o nosso caminhoneiro, aquele tempo que puxava as coisas. E ele, naquela época, ele era ligado, trabalhar para o Padre Albino, o caminhãozinho dele corria por aí, para essas fazendas todas. Quando não era o caminhão dele, era o caminhão da prefeitura. Muito bem, o senhor tem uma memória muito boa. Eu já vi muitas referências a esse João Faz Tudo, né? Ele foi uma pessoa também que ajudou muito o Padre Albino. E o senhor está lembrado. Ele morou por aqui, né? Ele mora aqui na Rua 3, esquina com a Rua Lençol Paulista. Bom, ele já faleceu, naturalmente. Ele já faleceu, a mulher dele, tá, os filhos dele. Os descendentes dele, né? Muito bem. Ô Zé do Bolo, agora me fala uma coisa. Vamos deixar um pouquinho lá, né? A zona rural, né? Que o senhor é muito ligado, né? O senhor deixou a zona rural, assim, fisicamente, mas espiritualmente ainda o senhor está ligado, né? Porque é muito gostoso naquela época, existia muita amizade na zona rural, havia um ambiente gostoso, né? Principalmente os garotos, né? Eu me lembro também que eu também sempre ia dar uma escapadinha quando eu tinha algum parente que tinha uma propriedade rural, gostava de passar a infância, lá a garotada era animada, a gente gostava, muita fartura tem na zona rural, mas vamos deixar de lado um pouquinho. Eu gostaria que o senhor me dissesse aqui, quando em 1950, né, o senhor se casou, então, um minutinho só. Então, em 1950, quando o senhor se casou, gostaria que o senhor contasse o envolvimento do Padre Albino no seu casamento. Eu me casei no 1950, no dia 25 de fevereiro de 1950. Aí, naquela época, sabe, a coisa estava feia. E aí, então, hoje não está feio, naquela época, então minha mulher teve um menino e ele morreu assim, não nasceu parto, morreu. Aí o doutor Laos, que era o meu, eu chamei ele, porque não tinha outro médico, assim, para mim, né? E naquele tempo ele trabalhava no Hospital Padre Albino. Aí chegamos lá, e ele disse para mim, olha, o menino já está morto, vamos ver se nós salva a tua mulher. Falei, tudo bem. Aí pusemos num salão que tinha lá, que aquele tempo que tinha do Padre Albino,
E aí morreu o menino, aí fizemos o enterro, tudo. Aí então o padre Albino pediu se eu era casado na igreja. Aí eu disse para ele que eu não era casado na igreja. Então ele falou, você tem que sair daqui depois de casado. Casado na barra. Aí você tem que sair depois de casado daqui. Aí eu falei, mas como é que eu faço? Eu tenho que arrumar padrinho e tudo. Eu falei, não, você vai aí no meu salão, você pega 2 doentes que estão lá, que está mais são, que podem andar, você traz aqui, vai ser o seu padrinho de casamento. Muito bem. E então o senhor se casou lá na capela do Eu me casei na capela aí da igreja do Hospital Padre Albino. O senhor não se lembra dos padrinhos não, né? Ah, eu não me lembro dos padrinhos, né, coitado. Hoje deve estar tudo morto, já que eles né? Tudo bem, mas eles foram lá, foram testemunha do seu casamento, né? Do meu casamento. Que Deus os tenha em bom lugar, não é isso? Certo, obrigado. Eles fizeram de tudo para mim. Muito bem. Então agora eu gostaria que o senhor falasse, por exemplo, desculpa, gostaria que o senhor nos dissesse, por exemplo, a respeito do falecimento do seu pai. E que dia, mês e ano, se é que o senhor lembra, né? O senhor me contou que parece-me que ele faleceu no Hospital Padre Albino, foi isso? Faleceu lá no Hospital Padre Albino, meu pai. E, então eu disse para o médico, né, que falei, olha, se soubesse quem foi esse homem, que ele salvou, não vou dizer que ele salvou a vida do Padre Albino, mas na hora que ele caiu dentro daquele buraco, meu pai foi o primeiro homem que chegou lá, ele e um tal de Madeu Bodarini. Chegou lá para tirar ele dentro daquele buraco. E aí o médico ficou abismado com aquilo, achava que eu estava até falando coisa que não era precisa. Eu falei, olha, isso daí foi verdade, esse meu pai, ele salvou a vida dele. Salvou, tirou ele lá do buraco, que nós ajudamos ele, que demos tudo aquele atendimento, demos sal, tudo que não tinha, nós demos para ele fazer tudo aquilo. Muito bem, além dele ter prestado esse auxílio, né, humanitário ao Padre Albino, né, ele teria feito com qualquer outra pessoa, especialmente ao Padre Albino, ele também muito ajudou, porque ele, como João Ventania, né, ele era foi o perigo que ele foi. Né? Exatamente, era o pegador oficial de frango, né, de toa que corriam naquelas mediações, naquelas fazendas lá, o João Ventania pegava mesmo, não tinha jeito. Ele muito ajudou o Padre Albino. Então, o seu pai veio a falecer lá, e exatamente no hospital, que honrosamente ostenta o nome desse saudoso sacerdote, né, dessa criatura maravilhosa que todos nós estamos constantemente reverenciando a sua memória. Né? Nós nunca esquecemos do Padre Albino. E eu vou então agora fazer mais uma outra perguntinha para o senhor, o Zé do Burro. Com respeito particularmente, né, a ser um amigo de infância, que eu acredito que o senhor ainda mantém a amizade. O senhor me contou aí que o garoto naquela ocasião, Alberto Laose Carvalho, também estava jogando futebol, era vizinho, né? Tinha propriedade rural. Tinha vizinho. Ele estava jogando futebol. E o senhor até hoje mantém amizade com ele, o senhor às vezes se encontra com ele. Esse doutor Alberto Laose Carvalho, né, um médico muito conceituado em Catanduva, uma pessoa de boa formação cristã, ajuda muito as pessoas de pouca posse, não cobra para fazer tratamento, muitas vezes, né? É claro que ele precisa viver, tem também que cobrar, mas na maioria das vezes ele faz graciosamente. O senhor alguma vez se utilizou dos serviços médicos do doutor Laose? Vixe, eu utilizei bastante com ele, vixe. O que ele fez para mim, olha, nem meu pai fazia. O que ele fez para mim, eu fui operado com ele e eu só paguei a anestesia. E ele não me cobrou nada da operação. E o que é? Com aquilo, depois aí eu fiquei doente, eu levei 12 consultas com ele, que eu fiquei doente, bebia demais. E ele até dizia, você para com essa pingaiada e fumaça cigarro aí, senão você vai morrer trem. Ele fazia assim mesmo. Falava assim. E aí, naquela época, então, aí ele falou, olha, vamos fazer assim, olha, já não tem jeito, você está tudo ruim, tudo danado, faz uma promessa. Faz uma promessa. Só Deus aqui dá jeito. Faz uma promessa. O senhor fez a promessa? E aí eu fiz a promessa. Falei, doutor, ainda falei para ele no escritório dele, falei, eu vou fazer até uma promessa. Se eu sarar, ficar bom, o primeiro dinheirinho que eu pegar, eu vou assistir uma missa lá na Nossa Senhora da Aparecida, lá na Aparecida do Norte.
E falei, graças a Deus eu fui lá, hoje estou são, vivo, estou com 70 anos, estou cheio de vida. E se eu não fosse parar de fumar, eu morria na frente do Dr. Laos. Parar de fumar, e o senhor também parou de beber ou não? Eu parei de beber, hoje bebo uma cervejinha, assim, junto com meus gerros, mas não é aquela coisa que bebia de copo de pinga. Aquela pinganhada não acabou. E depois disso eu tinha sarado, tinha ficado bom, né? Então um dia minha mulher inventou fazer um pão feito em casa. Aí eu comi aquele pão feito em casa com uma água de batatinha, que eu estava que nem uma criança de 3 anos, de 3 meses, mas pô. Aí eu voltei ruim lá com ele, com o doutor Laos, ele virou um leão comigo, deu um soco na mesa, ele falou assim, ó, eu não te falei para você estava que nem, o teu corpo está que nem uma criança de 3 meses, agora você comeu um pão feito em casa, mas você está louco, Zé, você tá querendo morrer. Aí ele pegou e falou, vai lá no Pedrão, na farmácia do Pedrão aí da rua São Paulo, vai lá e toma essa injeção, mas não me torna na outra não, né? Aí eu fui lá, tomei a injeção e graças a Deus voltei para o normal. Muito bem. O senhor me contou que como é que o senhor tratava o doutor Alberto? O senhor, parece que o senhor chamava ele do como o senhor chamava? Eu lembro, mas eu gostaria que o senhor dissesse. Eu tratava ele de velho, falou, velho. Um dia foi assim, ele estava lá no hospital, e eu estava ruim lá no hospital, que aí precisava dele, e ele chegou lá, era 8 horas. Aí eu fiquei louco lá com ele, falou, velho, mas uma hora dessa que você vem aqui, rapaz, estou ruim aqui. Falou, deita, senta aí. Deita aí. Falei, eu não queria deitar, porque eu era deitar e era dormir, né? Não me dava, ficava ruim. Aí ele me pegou eu pelo pescoço, deitou na mesa e desacordei. Muito bem, quer dizer que aí essa amizade tão gostosa ainda ela perdura, né? Ainda quando eu topo com ele, eu vou contar uma, até outro dia ele levou uma trombada aqui na esquina da rua 14 de abril, com a Pindorama, e eu vinha descendo, que tinha ido no Curitiba comprar umas coisinhas, e quando vejo o doutor Laos, eu falei, ô velho, o que foi? Ele falou, ó. E aí eu falei para ele, mas tinha uma caminhonete, e ele estava errado, falei, uma caminhonete ia passando e passou assim, arrancou tudo na frente do carro dele. E aí então, precisamos, até a mulher dele veio aqui em casa, telefonou, que ele precisava lá no pronto-socorro, ele tinha 10 consultas para fazer, e ele estava incomodado, que ele foi ver um cliente aqui na Vila Mota, e ele estava incomodado para ir lá fazer aquelas consultas. E ele ficou culpado, e ele tomou aquela trombada. Aí a mulher dele chegou ali, não sabia para quem ia telefonar, que jeito fazia, se alguém tinha telefone. Eu falei, se quiser eu tenho o telefone, liga lá. Aí ela veio aí e telefonou que o médico não podia ir lá porque tinha acontecido um acidente com ele. Muito bem, a dona Nelmas, né? A mulher dona dele, Nelmas. A gente conhece, família. Aí ele disse assim, falou, tá vendo esse homem aqui? Falei, nós se conhece até do tempo de infância, né? Brincava junto, nós fomos na escola junto, e para mim foi um orgulho dele falar aquilo para a mulher dele. Muito bem, claro, por que não? Ele é amigo do Zé do Mundo, e o senhor é amigo de um grande médico de Catanduva, né? O doutor Laos é uma pessoa aí. Até quando ele era criança, ele falava assim que ele ia estudar para médico. Eu falei, você vai ver um dia que chegar lá no teu hospital, você vai me operar eu, hein? Eu dizia isso para ele, mas brincando, né? E não quis esperar uma coisa dessa. E como ele fez mesmo minha operação para mim. Tá? Verdade, então, como eu estava dizendo, né? Dona Nelmas, ela é Zerbinati, né? Filha do professor Zerbinati, uma pessoa muito querida em Catanduva, família muito ilustre. E o doutor Alberto Laos e Carvalho, também de família tradicionalíssima aqui em Catanduva, pessoas queridas, né? Pessoas que estão aí, que também estão dando a sua colaboração em prol do desenvolvimento de Catanduva, né? E o senhor também, o Zé do Mundo, o senhor também deu a sua parcela de contribuição. E o senhor ainda mantém essa simpatia, né? E conserva essa amizade. E essas amizades que são duradouras, né, Zé do Mundo? Amizades que vêm da infância. Veio de infância, vixe. O doutor Laos, até outro dia eu topei ele aí na máquina, e na máquina do São Antônio de la Libra. E então aí começou a falar, falou, olha, graças a Deus nós temos vivo. Falou, você já sabe quantas pessoas que já morreram lá do Corpo de Semente, da nossa época? Ele contou tudo eles que tinham morrido, pessoa por pessoa. E eu falei, é verdade, né? Falei, então vamos pedir graças a Deus que nós estamos aqui ainda.
É verdade. Ô Zé Lobo, me fala agora alguma coisa. O senhor me disse, com a razão que eu conversei com o senhor, né, que foi logo depois que faleceu o empresário Júlio Marino, que o senhor tem uma neta que trabalhava com ele. Conte alguma coisa a respeito dela. Eu tenho uma neta que trabalha lá no escritório junto com ela, é telefonista, e quando morreu o J. Marino lá, ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo quando aconteceu que mataram ele lá no Paraná. Como é que é o nome dessa neta sua? Ela chama Silmara Spinelli. Ela fazia muita referência ao Julinho, né? Ele era boa pessoa, ela gostava muito dele. Um dia eu fiz entrevista com ela falou, olha, eu adorava ele como patrão, era coisa medonha, um homem sério, trabalhador, e ele vinha ali, sabe, a vida dele era correr. E então ela, tudo que tinha que saber, ela sabia tudo em entrevista do J. Marino, sabia tudo, os telefonistas dele, ele telefonava lá deles, ela sabia tudo aonde ele estava. Muito bem, eu fiz ao senhor essa pergunta, né? E lembrei o senhor, né? Porque o Júlio Marino, ele também foi uma pessoa que esteve ligada à Fundação Padre Albino, né? Ele foi conselheiro da Fundação Padre Albino e também prestou bons serviços a essa entidade filantrópica que foi podemos assim dizer, totalmente organizada pelo Padre Albino, né? Ela teve sua origem na antiga Associação Beneficente de Catanduva, da qual o Padre Albino já fazia parte e depois foi transformada em Fundação Padre Albino. O Julinho também, Julinho Marino, também foi um grande auxiliar dessa importante entidade catanduvense. Então agora, Zé Lobo, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, que eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o senhor, está muito agradável, né? Eu vou fazer uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, né? Assim, né? Seria o seguinte, Zé Lobo, o senhor, que é um homem de poucas letras, mas não quer significar isso que o senhor não seja uma pessoa muito importante. O senhor é assim, o senhor é um homem que não estudou, mas é um homem de trabalho, um homem que sempre lutou com dignidade, trabalhou na roça, pegou no carro do Guatambu, né? O senhor afirmou aí, ele trabalhou na enxada, ajudando o papai, ajudando a mamãe, ajudando os irmãos. O senhor veio para a cidade, trabalhou como carroceiro, o senhor continua trabalhando ainda, fazendo seus negocinhos, lutando para manter a sua família, um homem de fé, um homem que acredita muito em Deus, um religioso, né? Então eu gostaria que o senhor, com a sua simplicidade, dissesse com as suas palavras o que o Padre Albino representou para Catanduva. Eu acho que o Padre Albino, ele foi o homem maior de Catanduva, que o que ele fez aqui em Catanduva, outros padres não faz. Ele não faz, ele foi um herói aqui em Catanduva. Ele foi um padre que, olha, ele fez a igreja, fez aquele hospital no poder do povo da roça. Ele fez aquela faculdade que tem aí na esquina da Rua Maranhão com a Recife. Ali foi fundado por ele também, né? Isso daí. Então o senhor acha que o Padre Albino foi uma pessoa bastante importante? Nossa, o Padre Albino, para menos a parte da pobreza, ele era o herói aqui em Catanduva. Ele ajudou muito os pobres, vixe. Ali, quando ninguém chegasse aí no hospital, ele estava com fome, ele dava comida para todo mundo. E aquilo lá, para ele, era um prazer, aquilo lá. E não faltava nada, porque ele trazia da roça. Ele trazia da roça, todo mundo ajudava. Aí o que ele ganhava, ele dava aqui na cidade, brincava, ele fazia o hospital, ia arrumando tudo isso daí. Sem dúvida, a preocupação maior do Padre Albino, né? Que ele não fazia diferença de posição social, nem se a pessoa era rica ou era pobre. Mas ele tinha uma queda toda especial para os pobres, né? Ele gostava mesmo, era dos pobres. Tanto é que ali no hospital, o pobre sempre era atendido, além de ser atendido assim, né? De ter o seu tratamento médico, também recebia alimentação. O senhor se recorda disso? Lembro, bicho, eu ia sempre no hospital aí, no salão, porque ali tinha um salão que tinha mais de 50 camas. E ele não saía daí de dentro, ele ficava lendo seu jornal, andava tudo no hospital ali, e benzendo um, benzendo o outro, e chegava uma pessoa e pedia comida, ele chegava e já mandava levar comida para aquela pessoa.
E então o povo gostava dele por causa disso. Ele fazia caridade também. Ele estava sempre junto com o povo. E além de benzer, ele fazia casamento também. Ele fazia casamento, como ele fez comigo, né? Ninguém saía dali. Ele era uma pessoa correta, ele quis abençoar o seu casamento, ele achou que o senhor estava vivendo com a sua esposa, né? Para completar a sua felicidade, tinha que haver o casamento na igreja. O senhor casou-se? Eu casei, porque falou, você daqui você vai sair casado. O senhor não se arrepende disso? Não me arrependo, não, bicho. Falei, e ali eu peguei, que eu morava na roça, era difícil ir numa missa, né? Porque na roça, ia em alguma missa quando saía aí que nem eu morei em Caputira também. E então eu ia, mas depois que eu vim para a cidade, aí comecei a ficar cristão da igreja. Muito bem, e agora o senhor mora aqui pertinho da igreja São Bento? Eu moro perto da igreja São Bento, nós vamos todos os domingos na missa, aí de sábado nós vamos lá no santuário. Eu tenho muita amizade com os padres, o padre Vicente, o padre Sivá, nós somos tudo da família. Eu tenho uma filha que é da igreja lá do Sivá, Dona Irene, que é minha filha caçula, ela que faz o sermão lá também na igreja. Ela é carismática. Muito bem, o Zé do Burro. Então agora, né, o senhor já deu a sua opinião final, a gente então quer agradecer a sua atenção, né, a atenção da dona Antônia, a sua querida esposa, né, que recebeu o Sérgio Bolinelli, né, que estaria atrás das câmeras, e eu, né, nós viemos aqui e, né, fomos muito bem atendidos, né, o senhor com a sua simpatia, com o seu gesto alegre, brincalhão, contagiante, né, e nos recebeu. Então nós queremos agradecer esse seu depoimento, que foi muito importante. E um dia qualquer, o Zé do Burro, a gente vai voltar aqui, né, para bater um papinho ainda, para nós falarmos e o senhor contar fatos ligados à sua infância, né, que o senhor citou o nome de pessoas aí que ainda residem em Catanduva, são pessoas de famílias ilustres, né, pessoas que muito fizeram em prol do desenvolvimento de Catanduva e ainda continuam fazendo. Então, o Zé do Burro, o nosso muito obrigado. Obrigado ao senhor, vou falar agora o seu nome, né? O senhor José Redíbulo, popularmente conhecido por Zé do Burro. Que Deus o tenha e que Deus dê ao senhor muitas e muitas saúde, viu? Muitas felicidades. O senhor continue sendo essa criança, cuidando da sua família, muito bem formada, cristamente formada. Muito obrigado. Deixa eu falar. Eu agradeço o senhor ter vindo aqui, fiquei contente. O dia que o senhor quiser vir aqui, a porta está sempre aberta, não precisa nem só chegar, pode entrar aqui, a casa aqui é nossa. Isso, muito obrigado. Agradeço do senhor ter vindo aqui, porque nunca esperava uma coisa dessa, na idade que eu estou com 70 anos, hoje falar a vida do Padre Albino. Nós aqui agradecemos, viu? O senhor é muito simpático, o senhor nos tem um depoimento muito importante sobre a vida do Padre Albino. Muito obrigado, José.